Olá pessoal, boa tarde. Eu me chamo Nando Penteado. Confesso para vocês que eu estou um pouquinho nervoso aqui, porque eu sou músico, eu não sou da parte da computação, né? Então é sempre um desafio para a gente falar com a galera que está numa área que, de uma certa forma, é bem correlata, porque a gente usa muita computação na música também, né? Onde a gente não usa computação, mas não é muito da minha área de expertise, assim, essa questão da computação, pelo menos da área de formação. E eu espero poder compartilhar um pouco, poder contribuir de alguma forma com vocês aí, que isso possa beneficiar um pouco o movimento como um todo aí do software livre e do Debian, que é o meu sistema do coração. Eu sempre falo que eu não sou um usuário de software livre, mas sou um militante do software livre. Gosto muito, empolgo muitas pessoas a utilizarem. Sou professor de música. Todos os softwares que eu utilizo no meu fazer diário, assim, como professor, eu sou músico também profissional e faço shows e eu levo o computador para o palco, então eu também uso tudo software livre. Estou fazendo um doutorado aqui na Unicamp, uma pequena parte só do doutorado que a gente não consegue trabalhar com Linux, que é a parte de leitores de tela, síntese de voz, que eu vou até aproveitar para dar uma chamada nisso, né? Então eu queria compartilhar um pouco aí com vocês essa minha experiência no meu dia a dia com software livre e compartilhar um pouco aí a dor e a delícia que é quando a gente fala só vou usar software livre, não vou usar software proprietário, não vou fazer pirataria e é isso, né? Então a gente tem muitos entraves aí pelo caminho. Aí eu queria conversar um pouco com vocês aí, queria agradecer já inicialmente a presença de todos, a do Tuti, que foi meu orientador do mestrado, vou falar dele aí, já iria falar dele aí no meio do caminho, porque ele tem muita importância nesse trabalho, né? Então, o objetivo que eu trouxe aqui para essa palestra é compartilhar um pouco com vocês dessa minha experiência, essa vivência, desde que eu era criança, que eu trabalho com coisas de programação, não profissionalmente, mas por gosto, né? E queria compartilhar um pouco com vocês o que eu uso no meu fazer diário como músico, tanto performer como professor de música e como pesquisador, que eu estou fazendo um doutorado aqui na Unicamp, como que o software livre está embutido aí nisso e, na verdade, é o meu combustível aí de pesquisa e de tudo. E, por fim, trazer um pouco a discussão dos desafios que a gente tem no uso do software livre, principalmente no que tange as questões relativas à multimídia, que é a minha área, gravação, de estudo e tal, e também para acessibilidade com pessoas cegas. Tá? Então, eu queria começar falando um pouco a doideira que eu sou. Desde criança, eu sempre fui aquele cara que desmontava todos os brinquedos e fabricava robozinho. Tem alguns colegas que estudaram comigo na pré-escola e falaram: quando você fez aquele torno de giz, peguei um carrinho lá, desmontei, aí rodava um giz e fiz um tabuleiro de xadrez ali com aquilo, tinha, sei lá, acho que 9, 10 anos de idade, né? O pessoal lembra até hoje. Então, sempre gostei muito de pintura, de desenho, sempre curti bastante coisas de artes, né? Comecei na música com uns 9 anos, mais ou menos, no piano. Na verdade, eu queria estudar violão e eu fiz violino, mas o professor de violino foi muito delicado, falou para meu pai que eu não tinha ouvido musical bom, que eu não servia para o violino, que eu teria que fazer um ano de piano. Aí fiz um ano de piano, meio forçadão, não gostei e saí da música, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 14 anos, 14 para 15, pedi um violão para o meu pai e comecei a estudar de maneira autodidata, por causa daquele trauma com aquele professor. E no final acabei me profissionalizando nisso, né? Hoje eu sou professor de violão, principalmente, mas eu também dou aula de outros instrumentos. Cavaquinho, ukulele, guitarra, contrabaixo, enfim. Eu fiz da música a minha vida, assim, a minha profissão. E essa parte de desenho, de pintura, de arte, também sempre me acompanhou, aí eu deixei um pouco das minhas maluquices, mas principalmente a questão da ciência que sempre acompanhou os meus trabalhos, né? Eu deixei ali um estudo que eu fiz, um amigo me deu uma cesta de jabuticaba, eu fiz umas tintas com essa jabuticaba, fiz um retrato dele. Então, desde criança, eu sempre fui assim, de usar a ciência para produzir arte e
com os meus alunos, assim, de usar arte para explicar a ciência de uma maneira mais lúdica, mais brincalhona. Então a gente fala de eletrônica, a gente fala de robótica de uma maneira mais musical, né? Então, basicamente, é assim que eu funciono, né? O Tucci, que foi meu orientador, ele falava: o Nando é um músico neo-renascentista. Tipo assim, aqueles da época do Leonardo da Vinci, onde você não separava arte de ciência, né? Uma coisa meio única. E eu acho que essa separação a gente deveria terminar mesmo com ela e pensar como um conhecimento, e esse conhecimento que é integrado, que é interdisciplinar e transdisciplinar é tão bom, né? Às vezes tem algum aluninho meu assim que eu começo a mexer com essas coisas, estou mexendo com química, com eletrônica, com física e tal, e a gente bota isso na música e eles entendem aquilo lá de uma forma tão simples, tão... um deles está no no primeiro ano do ensino médio, aí falou: ó, tio Nando, ainda me chama de tio, tá com a voz grossa. Obrigado, viu? Meus colegas tudo fritando para entender de trigonometria, eu já sei até o som que dá aquilo, né? Que a gente pegava aquelas senoides, aquelas cossenoides, somava e produzia som, né? Então, na base da brincadeira, eles foram aprendendo ciência dessa maneira, né? E eu uso muito software livre no meu dia a dia. Eu me considero assim um maker. Esse aqui são alguns móveis de casa que eu fabriquei, eu mesmo fabriquei. Então, isso aí foi tudo sustentado com o CAD, que é o OpenSCAD. Então, são todas equações matemáticas que se transformaram nesses armários de cozinha, né? Ou então, às vezes, eu utilizo isso também para criar algum brinquedo animado. Aquela mandala que está ali, teve um dia minha mãe falou: eu queria uma mandala. Daí eu falei: pode deixar que eu vou te dar uma mandala. Daí eu resolvi fazer uma espécie de uma arte cinética com ela, né? Então essas aletas dessa mandala, elas se movimentam, tem um Arduino dentro e algumas engrenagens, tudo foi cortado a laser e utilizando esse software, né, que é o OpenSCAD, para fazer esses cortes. Eu não sei se a gente consegue passar um vídeo aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, mas para cada coisa dessas que poderíamos ter um vídeo, eu coloquei aqui um QR Code para direcionar para um vídeo que vai mostrar isso aí em funcionamento. Então, se alguém tiver interesse, a gente pode colocar isso. Eu não sei como nesse computador a gente poderia colocar para todos e também não sei se seria o caso, né? Mas, de qualquer maneira, tá aí a indicação, né? Então, queria falar um pouquinho agora sobre a parte do meu mestrado. No meu primeiro ano de mestrado, o Tucci ofereceu uma disciplina que era sobre software livre e sobre hardware livre, onde ele focou muito na questão da Arduino e tal, que era um desenvolvimento que eu não conhecia até então. Então, desde criança, eu sempre tentei fazer alguns robozinhos, de fato consegui fazer muita coisa. Iniciei na programação com o TK-85, né, que é esse computador da Microdigital. O TK era um computador muito limitado, mas antes do TK, a forma como eu programava era numa folha de papel. Pegava lá, por exemplo, em COBOL, levava essa folha de papel para um cara que era um profissional chamado digitador. Daí ele pegava esse papel, ficava uns 2, 3 dias com aquilo, aí ia lá, pegava o resultado do meu código. Todos os erros que surgiram, corrigia aqueles erros, mandava de volta para o digitador e ficava nesse ping-pong até que um dia ele me dava a saída do meu código, do meu software, né? Só que essa saída não era uma imagem, não era nada, era uma saída alfanumérica, um pouco de texto e muito número, e era só o que a gente conseguia fazer, né? Então, quando a gente fala, TK-85, cara, mas era um negócio que eu conseguia programar em tempo real, né? E conseguia ver os erros em tempo real, programava em BASIC naquilo, e daí quando eu comecei a me interessar mais para conseguir acelerar as coisas, comecei a programar em Assembly. Era uma dificuldade desgraçada, porque não tinha nenhum montador de assembly, né? Não tinha um assembler. A gente pegava lá no Basic uma linha de comentário, range, né? Enchia de caracteres para reservar um espaço e ia colocando o código manualmente de acordo com a tabela ESC. A gente ia colocando os códigos para seguir o assembly. E ele ficava muito rápido, mesmo sendo
o TK-85. Só que aqueles softwares eram muito voláteis quando a gente queria gravar. Não existia disquete, pendrive, então, coisa de 20, 30 anos só depois foi aparecer. Nem HD não existia naquela época, porque o meu primeiro HD tinha 40 megas de espaço, né? Então a gente gravava em fita cassete. Era uma coisa muito louca. Tirava como se fosse um fone de ouvido, assim, um cabo P2, né, de fone de ouvido, punha no microfone, punha para gravar e você literalmente fazia o software tocar. Ele gravava aquilo na fita, ficava uma barulheira lascada. No outro dia, para você continuar, você fazia a fita tocar. E se a fita enroscasse, se desse uma distorção, então você perdia todo o seu código, né? Mas era um caminho onde já era melhor do que programar em COBOL numa folha e demorar, sei lá, 10 dias para conseguir pegar um resultado, né? Depois eu passei para o XP, né, que é o IBM PC. Então, aí a gente já tinha um pouco mais de capacidade. E essas coisas de robótica, eu comecei a programar pela porta paralela da impressora. Funcionava bem mais legal. Mas para qualquer coisa que eu tentava fazer na minha casa lá, você tinha que manter o computador ligado 24 horas por dia, né? Então, não conseguia ter grandes desenvolvimentos com aquilo. Mas dava para colocar uma webcam, via minhas cachorras lá, aí tinha um aparelho que soltava ração para elas, então mesmo quando eu estava na praia e tal, eu conseguia já fazer isso há muitos anos, antes da gente ter inteligência artificial, nada dessas coisas, já era possível, né, por conta disso. Mas, de fato, foi quando eu conheci Arduino que aí a minha imaginação ganhou asas mesmo para a gente poder criar coisas mais concretas, né? A Arduino oferece aí uma quantidade muito grande de sensores, né? Sensor de luz, sensor de magnético, né? Efeito Hall, sensor de temperatura, sensor de toque, sensor de presença, enfim, a gente tem uma capacidade de expansão muito grande, né, com a Arduino. E a questão de ser um hardware livre favoreceu que diversos fabricantes criassem as suas próprias variações da Arduino, as suas próprias versões, né, de hardwares diferentes, algum incorporando uma capacidade de Wi-Fi, outro um drive um pouco mais forte, assim, né? Então foi ali no mestrado que eu ganhei uma abertura para um novo mundo ali, né? Ao mesmo tempo também o Tuti passou para a gente um software do qual ele é bem mestre nele, que é o Pure Data, um software de síntese sonora, que é um software que a gente fabrica som com ele, né? Então esse software a gente consegue trabalhar com a tal da síntese de Fourier, a gente consegue fazer somas de senoides e produzir ruídos, ou alguns processos mais tocásticos, assim, tipo ruído branco, a gente trabalha com filtros e tal. E esse software é um software muito interessante, a gente usou isso bastante durante o mestrado, né, para a gente produzir sons de diversa maneira, né. E aí o primeiro desenvolvimento que a gente criou, que está aqui nesse slide, foi a chamada Terengala. Isso aí foi uma ideia do Tuti, que ele falou, o Máximo Banzi, que é o cara que fez o Arduino, né, que estava na equipe que produziu o Arduino, ele fez um troço que parece um teremin, ele chamou de light teremin, que ele aproximava a mão e afastava, então ele sentia a luz do ambiente e modificava em termos de grave e agudo, assim, em termos de altura, que a gente diz na música, né, mudava a frequência do som, o pitch do som. Aí ele falou, pô, se a gente colocasse numa bengala e fizesse a bengala sentir conforme o cara vai andando, né? E isso foi um desenvolvimento bacana, porque a bengala ela é uma ferramenta muito importante para as pessoas cegas, porque ela consegue desviar de objetos, se tem uma escada, se tem um poste, um buraco, alguma coisa assim, a bengala é a segurança da pessoa cega. Mas a bengala não consegue proteger de objetos aéreos. Então, por exemplo, se tiver um galho, a pessoa vai passar com a bengala embaixo e vai bater com a testa naquilo. Então, uma das coisas que até é uma espécie de um medo, né, das pessoas cegas, quando estão em um lugar que é desconhecido, de caminhar e poder sofrer um golpe na cabeça. Então, essa terengala também tinha um papel de resolver um pouco isso, né? Então, a gente virava o sensor para cima e, na medida em que aparecia algum obstáculo, esse sensor ele detectava e enviava um som para quem estava com a bengala para poder desviar disso, né?
E a gente batizou isso daí de Bengala. Nós temos artigos publicados falando sobre isso. Depois da palestra, se alguém se interessar e tal, dá um toque, mas eu vou deixar também aqui o QR Code para que vocês possam entrar e visualizar e enfim, né, conseguir fazer contato com a gente. Né? Então, esse foi o primeiro desenvolvimento que a gente fez com o Arduino. Depois a gente utilizou um transmissor de radiofrequência para que ela não precisasse de fio, né, para enviar os dados. Então, foram algumas das brincadeiras que a gente fez. Da mesma forma também, depois o Tuti teve uma segunda ideia que foi muito bacana, assim, a gente gostou bastante, que a agulha do toca-disco, ela sente a aspereza da trilha do LP, né? Então, de acordo com o que a agulha vai raspando no vinil, ela vai transformando aquilo em som. Então, a gente começou a pensar na bengala como um todo, como se ela fosse uma agulha de toca-disco, e aí a gente também fez um trabalho de sonificação dessa, vamos dizer, agulha, né, raspando, fazendo a leitura do solo. Então, se o chão é liso, se esse chão tem uma grama, se tem um tapete, então tudo isso acaba vindo em informação. Né? Para uma pessoa que é cega, essas coisas são muito importantes porque elas conseguem criar uma imagem mental do ambiente onde elas estão inseridas. Né? Então, para a gente que é vidente, né, que tem a visão considerada pela lei aí como normal, a gente bate o olho e a gente dá aquele scan do ambiente, a gente dá aquela sacada geral. Mas imagine que a gente não tivesse o sentido da visão, ou se a gente, por acaso, apagasse a luz aqui, por onde eu vou passar, se eu vou bater numa cadeira, se eu vou subir uma rampa, a gente perde essa referência, né? Então, trazer essa referência, mesmo através de sonificação, mesmo através de algo que não possa descrever perfeitamente o ambiente, já é um troço que é bastante interessante. Né? Então, mesmo que não seja uma coisa muito fiel, mas vai evocar a produção de imagens mentais para uma pessoa cega poder entender melhor o ambiente onde ela está. Então, a ideia da Bengala e da Vibrason, elas passaram por aí. O outro desenvolvimento que está do lado foi chamado Rail Handles. Esse daí foi uma invenção que eu tive. Para quem conhece e para quem não conhece, eu tenho que explicar. O Braille é o sistema de escrita e leitura principal para as pessoas cegas, que é uma escrita em relevo e que as pessoas podem ler através do tato, né, passando a mão. Uma célula Braille ela é composta de 2 colunas de 3 pontos e essa célula ela tem o tamanho de um dedo, o tamanho de uma digital. E uma pessoa cega passa o dedo de uma linha após linha e vai lendo aqueles caracteres. Né? Quando a pessoa vai escrever no computador, aquilo não tem nenhum tipo de relação com a forma como ela foi alfabetizada, que foi alfabetizada com 6 pontos, essa é a verdade. Né? Então, eu desenvolvi esse equipamento, que é o Braille Handles, que com 2 manoplas, a pessoa tem, de um lado, 3 pontos, que é a coluna da esquerda da célula Braille, e do outro lado, mais 3 pontos, que é a coluna da direita da célula Braille, e aí consegue escrever com isso no computador. Então, tem um Arduino dentro que faz a tradução desses toques de tecla e manda para o computador. Eu acabei incorporando mais 2 botões, além desses 3, desses 6 que são da célula Braille, para fazer uso como backspace ou return, né, para fazer quebra de linha, essas coisas assim. E, enfim, a gente acaba aí com uma combinação de 256 possibilidades, né, de combinações de tecla. Né? Então, com isso, a gente consegue escrever todos os caracteres imprimíveis, né? As letras do alfabeto, de A até Z, maiúsculas, minúsculas, a gente consegue colocar os números, arroba, ponto e vírgula, enfim, tudo que a gente consegue escrever no teclado de computador, a gente consegue escrever a partir desse equipamento que é o Braille Handles. E como a gente está na música, a gente nunca para só naquilo que a gente sempre tenta transformar isso em algo mais musical. Então, depois vocês acessarem esse QR Code, eu estou tocando com esse equipamento numa performance que eu fiz com o meu atual orientador, que é o Wilson, e que não está aqui hoje.
O Wilson é cego, perdeu a visão aos... e que inclusive está aqui, né, com a bengala, né? E ele perdeu a visão aos 7 anos de idade, num acidente. E, e aí, assim, a gente está fazendo uma performance juntos. Ele está trabalhando com equipamento de hardware para produzir áudio. Eu estou trabalhando com o Braille Handles para produzir aquilo. Só que é mais parte sonora, não pensem que é uma coisa, estão tocando uma música. Não, a gente está fazendo sons malucos, né? Que é o que a gente gosta de fazer lá na música. A gente deixa bossa nova, jazz para vocês tocarem, a gente faz sons malucos lá. E tem um outro colega do grupo de pesquisa que ele está tocando a partir de movimentos do corpo dele. Então ali o que a gente está pensando é se uma pessoa tem paraplegia, tetraplegia, e que vai ter alguma dificuldade motriz, de alguma forma, de movimentação de músculo. Então a gente também estava prevendo que a pessoa pudesse se expressar musicalmente e tal, através dos movimentos. Então um leve movimento de cabeça já consegue produzir sons diferentes, e a gente condensou tudo isso nessa performance que está ali nesse QR Code. Se sobrar algum tempo, a gente poderia até tocar um desses vídeos aí para vocês verem, né? Então, um pouco é isso, né? O que eu trabalhei aí com a pesquisa. Atualmente, pode falar? Patente. É verdade. A Unicamp fez um requerimento de patente disso. O Instituto de Inovação bem lembrado, o Instituto de Inovação da Unicamp, né, Inova, fez uma requisição de patente. A gente recebeu essa patente faz pouco tempo, né, Tuti? Acho que é coisa de 1 ano ou 2 que ela... É a única patente do Instituto de Artes. Foi a primeira e a única patente. Isso é verdade. Você sabe que esses dias eu estava contando uma pessoa, né? Falou, tem uma patente. Estava falando, mas patente no Instituto de Artes? Isso deve ser raro. Eu falei, você sabe que eu acho que a minha é a única mesmo. Foi a primeira e a única. Mas é isso, né? Então foi uma ideia que a gente desenvolveu e que foi feliz. Eu gostei do resultado. Foi uma coisa bem, bem gratificante, né, de trabalhar. E aí, quando eu estava na qualificação do mestrado, o cara que foi meu professor de música aqui na graduação na Unicamp, o violonista Ulisses Rocha, ele falou, pô, Nando, você gosta desse negócio tal? Você já viu o orquestra do Pat Metheny, que ele toca com os robôs e tal? Eu falei, não, nunca vi isso aí e tal. Coloquei na internet e fiquei louco. Eu falei, nossa, eu quero uns robôs desses tocando comigo. E aí o Tuti falou, pô, Nando, você adora essa coisa de tecnologia e tal, quando você toca, você faz bossa nova, tá com violão, por que você não leva os robôs pro palco? Por que você não leva o computador pro palco e começa a explorar esse lado, né? E quase que simultaneamente, um amigo meu, que ele faz um trabalho chamado Cine Piano, que é o Tony Bergmans, talvez vocês vão ouvir falar dele, ou quem sabe algum até já foi assistir uma apresentação dele. Ele reproduz a coisa do cinema mudo, ele faz improviso no piano ao vivo, né? Ele falou, pô, Nando, tava, não sei se era na Noruega, uma coisa assim, uma galera com computador e tal, era a sua cara, leva o computador pro palco e tal. E aí eu resolvi começar a desenvolver algumas coisas nesse sentido, né? Deixa eu virar o slide aqui. E aí eu comecei a criar uns robôs que tocam comigo quando eu faço shows. Esses robôs, eles são totalmente manufaturados, assim, por mim, não tem nada que seja uma peça robótica comprada, né? Ela é toda desenvolvida. Então, eu trabalho com solenoides, eu enrolei, né, alguns fios, assim, em torno de umas bases que eu cortei através do OPS CAD, né, eu fiz um projeto, cortei a laser e montei isso daí dessa forma. Então, a solenoide, ela tem o seguinte funcionamento, quando ela é energizada, ela se transforma num ímã, né, é criado um campo magnético ao redor dela. E esse campo magnético, ele atrai esse êmbolo que está ali. E preso no êmbolo tem a baqueta. Então, na medida em que eu energizo uma bobina dessas, a baqueta é puxada e aciona a baqueta e esses robôs tocam comigo. Eu não sabia também se a gente conseguiria colocar isso para tocar aqui, mas nesse QR Code eu estou tocando com essa bateria robótica num bar, e é uma coisa assim, tá ao vivo mesmo, não é uma coisa feita no laboratório. Que a gente é músico, mas não só de laboratório, né, Tuti? A gente toca mesmo. Todos os vídeos estão no seu site? Não, alguns estão no seu, na verdade. Mas eles estão espalhados aí no Instagram, aí no YouTube. Aliás, pessoal, se puderem me seguir no Instagram, no YouTube, a gente, assim, tem um trabalho já de muitos anos, mas a gente depende sempre de seguidor por conta dessas redes sociais
fazendo exigências, assim, você não consegue monetizar o seu canal, você não consegue ter um monte de... Oi? Qual que é o remo? Ah, eu vou mandar para vocês aqui no final, mas assim, em quase tudo é Nando Penteado. Se vocês colocarem no Google Nando Penteado, já vão achar. No meu site tem o link para todas as minhas redes sociais. Se puderem seguir no YouTube e no Instagram, agradeço bastante, que são as duas redes que Fala eu... no seu site. O meu site é nandopenteado.com, é isso aí mesmo. É nandopenteado.com. E aí lá no site vocês têm todas essas referências. Então a ideia dessa percussão robótica e do computador, esse aqui é o netbook que estava lá, né? Ele tem só 1 GB de RAM e está trabalhando forte comigo em todos os shows. Amanhã eu tenho um show e já vou usá-lo, né, novamente. E aí, assim, eu tenho também aqui, no vídeo vai aparecer uma pedaleira como essa, que ela também foi criada com Arduino. Ela é só uma caixa de MDF, né, comprada em loja de artesanato, né, que eu coloquei esses botões e um Arduino dentro. Então, quando eu piso nelas, a Arduino detecta isso e envia um sinal para o computador. Eu já vou falar de novo do software, que é o Pure Data, né, que a gente está usando para isso. Então, o Pure Data consegue me gravar ao vivo. Então, eu faço uns acordes, isso aí eu estou mostrando isso nesse vídeo, e aí eu piso e gravo, aí eu piso de novo, ele começa a tocar aquilo que foi gravado e eu posso fazer um solo em cima, né? Então, eu posso cantar e depois cantar com a minha voz em cima, posso fazer um coral de nandos, ou eu posso fazer 2 violões, 3 violões, de acordo com o que eu vou organizando, né? Um pouco é isso. Aí, esses 2 vídeos que estão aqui embaixo, eles fazem parte de uma política de incentivo que aconteceu aqui na Prefeitura de Campinas. Durante a pandemia, nós que somos músicos ficamos muito penalizados, né? Porque os bares fecharam, os estabelecimentos fecharam, eu perdi um monte de shows, não acontecia mais evento, aniversário, casamento, shows em teatro. Então, todo mundo na área do entretenimento sofreu demais nessa época, né? Então, a prefeitura, apesar de ter sido grandes coisas, né? Mas deu uma contribuição aí de coisa de uns R$500 para a gente, como uma ajuda assim, naquele momento que era difícil, e como contrapartida que a gente criasse um vídeo sobre alguma coisa do que a gente faz, né? Como se eles estivessem pagando um show online para a gente. Então eu aproveitei a deixa para falar desses meus robôs. Então nesses 2 vídeos vocês vão poder acompanhar. Em um deles eu faço um baião meu, que a música se chama Agreste, e a percussão vai fazendo assim em forma de baião, vai trocando de ritmo e tal, conforme essa pedaleira, a mão mexendo nela. E o outro é um samba assim, metalinguístico, né? Um samba que explica como fazer samba, mais ou menos isso que é a brincadeira. E nesses 2 vídeos eu aproveito para explicar esses 2 lados desse equipamento robótico, né? Então, em um deles eu estou explicando essa questão das solenoides, e se vocês tiverem alunos jovens, tiverem crianças em casa e tal, o vídeo eu tento fazer como eu faço com os meus alunos, de uma maneira muito didática. Esse globo que eu estou na mão, que pegou uma thumb aí do vídeo, é porque eu mostro para os meus alunos que a Terra ela tem magnetismo e que a bússola aponta para o norte, mas quando a gente coloca um fio e a gente passa corrente elétrica nesse fio, pela regra lá da mão direita, você forma um campo magnético em volta desse fio, e ele consegue defletir a agulha da bússola, né? Mais ou menos a experiência lá do Galvani. Então eu refaço assim com os meus alunos e vou mostrando tudo bem passo a passo para os meus alunos, para que eles consigam entender realmente o mundo como ele é, né? Principalmente a galerinha que está chegando agora, que é a galera da IA, você fala uma coisa, o computador já responde, né? É uma coisa muito louca isso. Então é bom que eles entendam o que está por trás disso, né? E aí, então esses vídeos eu tentei fazer da forma mais didática que eu consegui. Só que aí está um pouco mais alongado, explicando direitinho, e eu estou tocando minhas 2 composições de forma completa nelas. Tá? Falar rapidamente agora sobre o Pure Data, que é o software que eu estou utilizando agora no meu doutorado. Pure Data é um software que ele é uma linguagem de programação visual para produzir multimídia. Então, com o Pure Data, a gente consegue, através de uma programação visual,
como se fosse o Mindstorm da Lego, como se fosse o Scratch, como se fosse o Blockly, não sei que outras programações são visuais, né? Mas basicamente, para quem trabalha com imagem, é como se fosse um CorelDRAW, sei lá. Então você arrasta elementos gráficos na tela e depois você interliga esses elementos gráficos. E um desses elementos é um alto-falante, o outro elemento é um oscilador de áudio. Quando você liga o oscilador de áudio no alto-falante, sai som. Basicamente é isso é assim que esse software funciona. É uma linguagem de programação para a gente criar áudio, né? E é uma linguagem considerada até que relativamente fácil para pessoas iniciantes, tanto que a gente na música, na nossa comunidade aqui da Unicamp, no Instituto de Artes, ou no NICS, né, que é um grupo do qual a gente faz parte, que é um grupo de comunicação sonora, é uma linguagem muito utilizada. Então, mesmo quem é músico, que não tem galera que fala, eu sou de humanas, né? A galera consegue se dar bem com o Pure Data, é uma linguagem de programação bem amigável, assim. Porém, para quem é vidente. Para quem é cego, ela é completamente inacessível, né? E quando a gente começou a trabalhar com isso, lá no começo do meu mestrado, o Wilson já era meu co-orientador, né? Então ele já estava junto, né, na equipe de pesquisa. Ele fala, pô, todos vocês mexem nisso, fala que é fácil, que é lá, e eu não consigo mexer, né? E assim, dava aquela frustração, né, gente, de ver um cara que é do nosso grupo de pesquisa, que é brother e tal, e não poder mexer num troço que nós estamos tudo ali brincando, né? Aí o Tuti teve uma ideia, o Tuti falou, pô, e se a gente pegasse os arquivos que são salvos, né, pelo TD, que a gente chama de patches, né, e desse uma engenharia reversa neles para ver como que eles funcionam. Quem sabe a gente não consegue produzir esses arquivos de uma outra maneira. E aí, assim, eu vou dizer a verdade que eu fiquei um pouco cético na hora. Eu falei, não vai dar muito certo não, cara. Ele, não vai aí, vai dar certo assim e tal. E aí a gente começou a fazer os primeiros movimentos com aquilo. E, de fato, a gente conseguiu, né? Porém, ali no mestrado, como o Wilson fala, o orientador, né? Ele era muito incipiente, conseguia fazer um apito, tocar e tal, mas não conseguia usar de verdade, fazer uma performance, né? Então, quando eu voltei agora para fazer o doutorado, o Wilson falou, não, vamos pegar firme nisso agora e vamos tentar acessibilizar o Pure Data. Então, o meu trabalho de doutorado, apesar da gente ter como o nosso problema, né, do doutorado, repensar um pouco o conceito do que é ser acessível, né, dentro do ambiente computacional, que isso é um problema, a gente está trabalhando a acessibilização desse software que é o PD. Né? Basicamente, é como se a gente estivesse pegando um Scratch e acessibilizando o Scratch. Só que é um Scratch que, em vez de produzir imagem, produz principalmente áudio, para a gente usar nos nossos trabalhos. Né? Vou dar uma passada geral nos softwares que eu utilizo no meu dia a dia como professor. O MuseScore, que é o nosso editor de partitura, mas existem outras opções interessantes. Tem o Rose Garden, tem o LilyPond, que é um desenvolvimento bem interessante, que você escreve com texto e ele transforma texto em imagem, que também a gente já fez alguns artigos falando sobre isso, da capacidade que esse software tem de acessibilidade para a produção de partitura para uma pessoa cega. Tem o Frescobaldi, que ele é um front-end para o LilyPond, mas como a maior parte dos meus alunos assim, são videntes, eu também, no meu dia a dia, eu utilizo o MuseScore, que é um software que a gente utiliza bastante para edição de partitura. Na parte de imagens, a gente tem dois, um que é o GIMP, que é um software para edição de bitmap, para quem é usuário de Windows, assim, compara com o Photoshop, né, da Adobe, e o Inkscape compara com o CorelDRAW. O Inkscape, assim, foi a minha salvação durante essa pandemia, porque esse software, por exemplo, isso é uma lousa, eu estou dando uma aula para um aluno, isso aqui é um diagrama de violão, aqui eu vou fazer com a palheta, desce aqui e tal, eu risco, aponto para lá e tal, então ele é uma lousa virtual, depois eu salvo aquilo, transformo em PDF, crio apostila, enfim, é um software que foi assim, me ajudou muito, né, durante a pandemia. Eu sou obrigado também, tanto como músico, para divulgar o meu trabalho como músico, e também para dar aula, às vezes a gente precisa, sou obrigado a editar vídeo, então os meus dois queridinhos são esses daí, o KDN Live e o Shotcut. O Shotcut é um pouco mais simples, então, às vezes para os meus alunos que estão iniciando, eu costumo começar com ele, que ele tem menos funções, é um negócio mais, funciona out of the box, né, vamos dizer assim. E todos esses softwares que eu estou mostrando, eu fiz questão de escolher softwares que eram livres
e que funcionassem nos 3 principais sistemas operacionais, que são o Linux, claro, o Windows e o macOS. Então, todos os meus alunos conseguem instalar e usar numa boa. Eu consigo trabalhar no meu Debian lá sossegadinho, e os meus alunos conseguem trabalhar no Windows deles ou no Mac, conforme é o caso. Eu sei que existem softwares para gravação de áudio que são melhores do que o Audacity, mas o Audacity é o que eu tenho usado no meu estúdio para fazer gravação, edição. Tem um mini estúdio, assim, no meu espaço, minha escola de música, tem um mini estúdio onde eu faço gravações, e o Audacity é o software que eu estou usando. A galera que não é software livre e tal, utiliza Reaper, utiliza Pro Tools, Cubase. Para a gente no software livre não tem muita opção. Tem um que é bem interessante, que é o Arbor, só que eu não consegui lidar muito bem com ele, não é tão intuitivo, apesar de aparentemente ser mais poderoso que o Audacity, tem mais funções, mas eu não sei ao certo, porque eu não consegui me aprofundar muito, e o Audacity ele meio que supre. Desafios que a gente encontra, né? Então, por exemplo, a gente não tem, ou pelo menos eu não encontrei, e aliás, se alguém souber, me falem, por favor, um software que seja legal para a gente fazer afinação de voz, por exemplo, o tal do Autotune, eu não conheço na parte de software livre, algum software que seja eficiente. O pessoal usa muito o Autotune da Antares e o Melodyne acho que é Ceremony, que é a empresa que fabrica, mas coisas assim, determinados plugins, coisas que estão mais disponíveis assim em ambiente Windows, principalmente, e que são uma mão na roda para a gente que é músico, eu tenho que viver limitado com isso, né? Mas é o que eu falei no começo, é a dor e a delícia de fazer essa escolha, né? Se eu quero usar o software livre, eu tenho que me contentar com isso, tá? Aqui eu coloquei uma seleção de vários softwares que eu uso. O PHP é a minha linguagem do coração. Toda vez que eu vou programar alguma coisa, criar alguma coisa, é sempre no PHP. Essa bateria robótica funciona no PHP, porque eu rodo ela no computador, mas rodo ela no meu celular também. Então, no meio do show, eu aperto aqui, a bateria reage lá. A letra da música, o computador me manda, aparece no celular. Então, eu tenho uma facilidade muito grande de trabalhar com essa parte de servidor, né, que o PHP me oferece, mas o PHP, quando a gente roda naquele modelo que eles chamam de CLI, né, que é rodando assim, em linha de comando mesmo, não exatamente como servidor, não pela web, é muito poderoso. A gente consegue abrir socket, fazer comunicação, consegue mexer no hardware, nossa, consigo fazer um monte de coisa. E na eventualidade mesmo, e é coisa super rara, eu preciso de uma função muito rápida que o PHP não dá conta de fazer. E assim, que a galera do Python não me afogue, mas assim, a gente pega competição, esses benchmarks assim, de Python com PHP. O PHP muitas vezes é mais rápido que o Python, né? Então, assim, quando algo assim, eu preciso de uma velocidade muito extrema, daí eu faço o código em C. E aí, com o PHP, eu chamo esse código em C e ele resolve a parada para mim. Então, tudo que é um trabalho mais pesado, ou que exige mais coisa assim, e é muito raro eu precisar, aí eu faço com PHP, faço com C e chamo o software, né? Mas o PHP é a base que sustenta quase tudo. Então, meu servidor, meu site, todas as coisas que eu desenvolvo. E aí tem uma série de outros softwares que a gente utiliza, né? Que eu coloquei aí, a gente pode conversar depois a respeito. Enfim, eu queria só voltar um pouco aqui nessa tela anterior desses desafios. O maior problema que eu encontrei nessa coisa da acessibilidade foi um bom sintetizador de voz livre e de voz em português. E eu procurei vários. Se alguém souber de algum que converse comigo, por favor. A gente tem no Windows um software livre, que é um leitor de tela, que é o NVDA. Para quem não sabe o que é o leitor de tela, ele é um software que se divide em duas partes. A primeira, lê a tela, tenta descobrir quais são os textos que estão presentes na tela. E a segunda parte é um sintetizador de voz. Então ele transforma textos da tela em voz. É assim que uma pessoa cega consegue acessar o computador. Então, no Linux, a gente tem um leitor de tela que é o Orca. Eu não sou cego, então eu não consigo avaliar completamente a eficiência dele, mas me parece ser bem eficiente na questão de fazer a leitura da tela. Pelo menos os testes preliminares que eu fiz,
é bem compatível com o que o NVDA faz no Windows. Porém, a fala é horrorosa. É uma coisa assim muito complicada mesmo. E... Essas soluções de AI. Peraí. Pega o microfone que você não tá na gravação. Ah, tá. Você pode Eu vou abrir AI. vou abrir umas perguntas para você. Ah, tá vindo o microfone aqui. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar, daí eu vou abrir para as perguntas e você já fica o primeiro. Então é isso, pessoal. Vamos ver aqui. Queria agradecer vocês aí pela atenção. Não sei se o que eu tinha aí para falar pode ser uma contribuição de alguma maneira. Espero que sim, porque eu realmente sou bem apaixonado pelo Debian e essa coisa do software livre, né? Então aqui estão os meus contatos. No YouTube é NP Produções, né? Nando Penteado Produções. No Instagram é nando.penteado. No e-mail é nando@nandopenteado.com. E aquele QR Code, ele está informando o meu site. Lá no meu site tem o caminho para todas as minhas redes sociais, e-mail. Então, de novo, se puderem me seguir, me sigam, que ajuda muito. Tá? Obrigado. Estou aqui na palestra, então, parabéns. E estava falando mais dessa parte de IA, porque para a voz, tanto a entrada quanto a saída, né, que é um problema historicamente difícil, acho que esses modelos novos aí que a Virgin fez talvez ajude, porque são bem capazes. Então, acho que é uma parte para tentar, porque historicamente discreta, a renderização, é o que você falou. Parece muito robô, difícil até de se concentrar, tão ruim que é. Mas esses novos modelos eu não acompanho na minha área. Você chegou a ver? Não, eu não vi. Depois, se você puder anotar para mim, eu vou dar uma esse Ryujin Face, que é tipo face de cara, né? Ryujin de tipo abraçando. Sim. É um repositório, tipo um GitHub, só que de modelos. Então você roda no seu computador e o modelo você baixa lá. Olha, a única coisa que eu consegui fazer para ser mais satisfatório foi pegar na web, que tem, por exemplo, no Google, você tem um JavaScript, um sistema que transforma, como que diz, TTS, né, Text to Speech. E aí, então, o que eu faço? Eu abro uma página e deixo um socket aberto com o meu software, e aí tudo que eu quero que ele fale, eu mando para lá. Aí funciona, mas é aquela voz, né? Você virou na rua errada, né? Do Google, lá do GPS. E que é horrível também, sabe? A voz, quando a pessoa é cega, eles usam de uma forma muito dinâmica, é muito rápida, não dá para ser aquilo, eu acredito, não sei. Mas aí, essa coisa de IA, confesso que eu não... Eu dou umas pesquisadas eventualmente, entro aí no chat GPT, no Gemini, para ver em que pé que tá, assim. A cada 2 meses, mais ou menos, eu faço alguns testes, que é uma coisa relativamente nova, né? Assim, 1 ano e meio, 2 anos para cá é que está acontecendo isso, né? Mas te agradeço. Gente, se alguém quiser fazer perguntas... Primeiramente, parabéns pela palestra. Obrigado. Pela parte de arte algorítmica e facilidade, incrível, acho incrível. Mas meu comentário acaba sendo também pelo finzinho que você falou da parte de leitura de tela, que eu tenho bastante interesse nisso. Já até tentei fazer um setup disso, tal, que não tanto sucesso. Queria primeiro fazer um comentário ali, adicionando ao que ele falou, que também já vi soluções dessas utilizando modelos para fazer rodar localmente. E você consegue usar modelos também pagos, então você poderia usar uma solução open source acessando a API de um modelo rodando externamente fechado, né, que já é uma coisa interessante. Ou modelos abertos, rodando localmente, como servidor remoto, abertos também. Eu acho que o Calibre está experimentando com isso. Eu não sei quão boa é essa, não sei se conhece o Calibre. Não conheço. É um software de gestão de e-books, gestão de livros, de biblioteca. Na verdade, pode até usar para gerir bibliotecas físicas também, mas ele é para e-books, né? E ele está experimentando bastante na versão mais nova dele com botar conteúdo de IA para leitura. Talvez seja um bom lugar para você buscar. Não sei. É um software livre? O Calibre é um software livre. Por isso eu estou comentando justamente que é um bom lugar para olhar, ver como é que ele implementou. Eu não sei se é a IA que eles usam, que ele usa é disponível ou não. Eu não mexi muito com isso. Eu sei que eles têm Como você se chama?
Luiz. Ô Luiz, o NVDA, ele é um software livre e essa galera é uma galera bacana. Talvez um caminho seria ter uma espécie de um port do NVDA para o Linux. Eu nunca fui a fundo para entender o que rola assim por baixo, né? Mas eventualmente o NVDA está usando um sintetizador de voz do Windows, por exemplo, e não é uma coisa que seja deles, eles estão mais como front-end, né? Mas a minha sensação é que precisaria ter uma conexão entre aí a galera do NVDA com a galera do Orca e tal, e tentar trazer um pouco esse desenvolvimento, que está sendo muito bom, está superando vários desenvolvimentos proprietários, né? E é um software livre. E ele é super pequeno, cara. Se a gente pensar num modelo de IA, assim, para gerar, eu imagino que vai gastar muito espaço de HD e muito processamento, né? Não sei se é tão simples assim. Não entendo muito bem. Também estava só uma sugestão de lugar para procurar ali também, mas a pergunta que eu queria fazer era relativa a essa questão de leitura e tal. Você tem alguma recomendação onde eu posso olhar de fazer essas coisas no leitor do Linux, para fazer essa configuração? Olha, o leitor se chama Orca, e aí, assim, o Orca parece um desenvolvimento, sabe aqueles desenvolvimentos antigos, que eles, assim, chegaram no que tinha que chegar e chegou no que tinha que chegar. Então ele resolve, é isso que é a questão, sabe? Na maior parte dos sistemas operacionais Linux que eu peguei, você escreve no prompt de comando Orca, ele já começa a ler a tela para você automaticamente. Só que o problema são as configurações, sabe? Quem vai ser o sintetizador de voz, qual a linguagem desse sintetizador de voz. Se a linguagem é em inglês, até que a coisa ainda rola um pouco melhor. Em português, cara, eu não consegui achar tutoriais ou wikis em português tem. Se você procurar pelo Orca, você vai encontrar isso. Mas se você não encontrar, manda uma mensagem para mim, a gente se fala. No meu site tem no WhatsApp, tem no e-mail, tem tudo. Se você não esquecer meu nome, colocando no Google Nando Penteado, você vai me achar. Mas fala, tá lá na palestra, a gente troca ideia e te passa. Última pergunta rapidinho. Oi, primeiro eu queria dizer que incrível esse projeto, achei muito legal. Parabéns aí pelos produtos que vocês desenvolveram. Eu fui estudante do IRCAM, que foi onde o Miller começou a desenvolver o Pure Data, e eu me aventurei em ser contribuidor um pouquinho do Pure Data, que é a versão que é community driven, né, do Pure Data. Aí eu queria saber com desenvolvido vocês estão agora na questão de tipo, usar o Pure Data, só que de forma escrita mais do que visual, porque eu mexi bastante com isso, mas assim, eu não tinha tanto essa visão de tipo, alguém poderia não ter esse acesso do visual, né? Então, foi um lado que eu não abordei, que é super importante. Olha, a gente tem duas questões com o Pure Data, né? A primeira delas que é na parte da criação do código, né, da escrita, da edição, e a segunda na parte do uso, né, de tempo de performance, né, para utilizar como utilizar o código. Então ele tem dois momentos de falta de acessibilidade. A gente trabalha no meu doutorado, na verdade desde o mestrado, já com um binômio que assim, a acessibilidade tem que garantir autonomia e interação. Autonomia, que essa pessoa cega não precisa da ajuda de uma pessoa vidente para ela conseguir resolver o problema dela. E interação, que ela possa interagir com outras pessoas, sejam cegas ou videntes. Então, por exemplo, eu escrevo um código, aí eu mando para o Tuti. O Tuti reimplementa alguma coisa, manda de volta para mim. Então eu tenho essa comunicação com ele. Se a pessoa for cega, não tem isso, né? Então, essa coisa dessa troca, né, e com autonomia é uma coisa que a gente preza. E a outra é a interação entre os músicos, né? Eu estou tocando aqui, o outro está tocando ali, e é isso. Então, o Pure Data ele tem esses dois pontos de falta de acessibilidade. Na questão da edição, a gente está mais ou menos no caminho resolvendo isso com a escrita por código-fonte mesmo textual. Dificulta um pouco para a programação em tempo real, então se fosse fazer um live coding com isso, talvez, sei lá, teria que ser uma pessoa bem treinada para conseguir fazer, mas já tem funcionado razoavelmente. E na parte do uso mesmo, na performance, o que é o problema? Você tem um bang, por exemplo, então eu tenho que clicar naquele bang. Então como que um cara que é cego vai pegar o mouse e vai clicar no ponto minúsculo da tela? É impossível, né? Mesmo uma pessoa de baixa visão, agora, o meu trabalho é com pessoas cegas mesmo, que não tem nem percepção da luz. Então o que a gente está transformando? A gente está acessibilizando através de hardware.
através de controlador MIDI, através de Arduino, através de emulação de hardware por teclas de atalho. Então, por exemplo, tem o Bang, aí a gente tem um Bang acessível, entendeu? Então, esse Bang acessível é Bang acessível por Arduino, Bang acessível por controlador MIDI, Bang acessível por tecla de atalho. Entende? Então, que lá no QData a gente só consegue clicar para fazer o Bang, aqui a gente tem vários caminhos para acessibilizar. Agora, era uma parte da nossa proposta não entrar no código do QData, porque a gente também, primeiro que a gente é músico, né? A gente não é programador. Finalizou? Então, a gente continua o papo. Quais os projetos estão abertos? Tá, Joia. Gente, muito obrigado. Aí quem quiser tirar dúvida depois, fica lá. Tá bom, eu vou ficar um tempo aqui, vocês podem perguntar.